Antes de começar esta história, me diga, de que lugar do Brasil você me escuta? Vale do Paraíba, província de São Paulo. O ano de 1850 chega pesado sobre os cafezais que se estendem até onde a vista alcança. O calor úmido gruda na pele como melado, e o cheiro de café maduro se mistura com o suor dos escravos que trabalham desde antes do nascer do sol. As senzalas respiram gemidos abafados e as casas grandes ecoam risadas que não conhecem remorso. É nesse cenário que a história de Clara começa. Ela nasceu de mãe escrava e pai livre. Uma combinação que o mundo não sabia onde colocar. Não era escrava o bastante para a senzala, nem livre o bastante para andar de cabeça erguida entre os brancos. Desde cedo, aprendeu a sobreviver em silêncio. Era costureira da fazenda São Bartolomeu, pertencente ao coronel Vicente Andrade, um homem que falava pouco e mandava muito. Clara nunca sonhou com amor. Sonhar para ela era perigoso. Mas uma tarde, o destino entrou na sala de costura disfarçado de proposta. Vicente apareceu imponente, o olhar fixo, os dedos manchados de café. Disse algo que ninguém ali ousaria repetir, mas ela ouviu com o coração parando dentro do peito. Me dê um filho, e eu lhe darei a liberdade. Clara não respondeu. Como responder a uma sentença disfarçada de promessa? Seu pai, um homem exausto, aceitou em silêncio. E naquela noite a vida dela foi vendida como se fosse um pedaço de terra. Os meses seguintes foram de um silêncio que cortava o ar. A casa grande parecia um cemitério de emoções. Vicente passava as noites observando o campo pela janela. E Clara dormia sozinha, esperando o som das botas dele no corredor. Ele vinha, cumpria o pacto e ia embora sem olhar para trás. Era como se cada toque dele fosse uma assinatura no contrato que aprendia aquela prisão de luxo. Mas algo mudou numa madrugada chuvosa. O barulho de trovões acordou Clara. Da janela, viu luzes no horizonte, fogo, gritos, cavalos. Um grupo de escravos havia fugido e homens armados cruzavam o campo atrás deles. O pavor tomou conta da fazenda. Clara correu para fora, tentando entender o que acontecia, quando uma mão forte a puxou para dentro do celeiro. Fique quieta, eles estão perto, sussurrou uma voz. Era Gabriel, um jovem trabalhador da fazenda, filho de um escravo alforriado. Tinha olhos serenos, mas cheios de coragem. Ele a manteve escondida ali por horas, até o amanhecer. Naquela noite, entre o medo e o frio, Clara sentiu pela primeira vez algo que nunca havia sentido antes: segurança. Nos dias que se seguiram, os olhares entre eles começaram a dizer o que as palavras não podiam. Gabriel tratava Clara com um respeito que ela nunca conheceu. Falava sobre liberdade, sobre o sonho de comprar um pequeno pedaço de terra e viver do próprio suor. Ser livre não é não ter dono, dizia ele. É poder escolher o que se ama. Clara ouviu aquilo como quem ouve uma prece. O tempo passou e o vínculo entre eles cresceu em silêncio, escondido entre os corredores escuros da fazenda. Um toque de mão, um sorriso rápido, um olhar demorado, gestos que valiam o risco da própria vida. Até que uma noite, quando Vicente viajou para tratar negócios no Rio de Janeiro, o destino decidiu agir. Chovia forte. O vento balançava as janelas. Clara, sozinha, caminhou até o celeiro. O mesmo lugar onde o medo e o amor haviam se encontrado pela primeira vez. Lá estava Gabriel, tentando salvar um bezerro recém-nascido. Os olhos dele se cruzaram. Nenhum dos dois disse uma palavra. E o silêncio se tornou o idioma do amor proibido. Aquela noite não teve promessas nem arrependimentos. Apenas duas almas cansadas encontrando refúgio uma na outra. O tempo parou. O som da chuva foi o único testemunho. Mas toda liberdade roubada tem um preço. Dias depois, Vicente retornou.
Trazia nos olhos a desconfiança de quem sente o perigo perto. Clara tentava esconder o brilho que agora morava dentro dela, mas o coração denunciava. Vicente observava em silêncio, até que meses depois, quando ela anunciou a gravidez, o fazendeiro sorriu satisfeito. Finalmente, minha herdeira vai nascer. Clara sorriu de volta, mas o sorriso era de outra verdade. O filho que ela carregava não era do homem que a possuía, mas do homem que a libertou, ainda que por uma noite. Os meses seguintes foram de tensão. Vicente se tornou mais possessivo, mais sombrio. Então, uma tarde, Gabriel desapareceu. Ninguém soube explicar. Alguns diziam que havia fugido, outros que Vicente o mandou embora. Mas Clara sabia. O coração dela sabia que ele não partira por vontade própria. Ela chorou sozinha por dias, abraçada ao ventre que crescia, rezando em silêncio para que o filho nascesse com os olhos de Gabriel. E quando finalmente chegou o dia, o milagre aconteceu. Um menino forte, com a pele morena e o olhar sereno. Vicente ergueu a criança e, diante de todos, repetiu as palavras que marcaram o início de tudo. Agora você é livre. Mas liberdade nenhuma é verdadeira quando vem das mãos de quem oprime. Naquela noite, enquanto Vicente dormia embriagado de orgulho e vinho, Clara se levantou. Vestiu o filho com cuidado, enrolou-o num lençol e caminhou até a porta principal. O luar iluminava o caminho e o vento cheirava a terra molhada. Cada passo era uma despedida. Atrás dela deixava o passado, a dor, a promessa falsa. À frente, o desconhecido, mas também a esperança. Andou por dias até chegar a uma pequena vila de pescadores onde ninguém fazia perguntas. Ali começou uma nova vida. Costurava para as famílias locais, ensinava as crianças a ler e criava o filho com amor e dignidade. Chamou o menino de Gabriel, em homenagem ao homem que lhe mostrou o que era ser livre. Anos se passaram e Clara envelheceu com serenidade. O menino cresceu saudável, inteligente, curioso. Um dia, ele perguntou: "Mãe, quem foi meu pai?" Ela sorriu e respondeu com a voz embargada: "Seu pai foi o homem que me ensinou que o amor é a forma mais bonita de liberdade." E naquele instante, Clara entendeu que mesmo que o passado nunca volte, o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas muda de forma. Dizem que, antes de morrer, Clara deixou uma carta escondida sob o travesseiro. Nela, uma frase simples, escrita com tinta desbotada: "Liberdade não é o que se ganha, é o que se sente." O corpo dela foi enterrado sob uma mangueira de frente para o mar. E quando o vento sopra do leste, dizem que ainda se pode ouvir, entre o som das folhas, uma voz suave dizendo: "Me dê um filho, e eu lhe darei a liberdade." Mas ninguém sabe se é uma lembrança ou uma maldição. Você acredita que essa história realmente aconteceu? Ou será que histórias assim só nascem quando o amor é tão forte que desafia o tempo? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de sentir.